Oferecimento Gorilla GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, queridos internautas. Estamos aqui com mais uma Oficina do Corpo, hoje 13 de abril de 2010. Eu sou Mônica Feliciano e hoje temos dois temas muito interessantes sobre saúde, né? O tema drogas doces ou açúcar como agente prejudicial da saúde é um tema bastante interessante, mesmo que a gente deixe de lado ainda uma das doenças assim que podem surgir pelo exagero do açúcar. Então hoje a gente não vai falar de diabetes, falamos já no programa passado, mas vamos falar justamente dos prejuízos do açúcar no organismo. E vamos falar também sobre envelhecimento, né? Como envelhecer de uma maneira saudável, tá? Eu convido vocês a interagirem comigo, então quem puder enviar mensagens, quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Gente, há mais ou menos uns 2 séculos atrás, o açúcar surgiu na vida do homem. Antes, somente através da mastigação, o açúcar era extraído naturalmente dos alimentos. Alimentos tais como batata doce, beterraba, cenoura. E aí, o que aconteceu? O homem, através de pesquisas em laboratório, conseguiu extrair um princípio ativo desses alimentos, isolando o açúcar. Muito bem, o organismo humano, que sempre se utilizou da mastigação para transformar elementos da natureza e obter glicose, frutose, destrose, todos os outros açúcares complexos, ele acabou recebendo uma dose muito exagerada desse princípio químico, o açúcar, né? E essa dose exagerada de energia causou no corpo uma série de estresses, principalmente para a assimilação desse açúcar, né? É necessário que a gente tenha aí um esforço muito grande do pâncreas para tentar contrabalançar essa energia no organismo. Senão o açúcar fica livre, solto e em doses assim exageradas no sangue. O organismo recebeu então uma dose dessa substância de forma exageradamente alta e aí não sabe, não consegue utilizar toda essa energia. Muito bem, agora como que o organismo consegue de maneira rápida utilizar o açúcar? De uma maneira assim mais inteligente, através dos esforços físicos. E quando não se tem esforço físico suficiente, por exemplo, o bebê, quando as mães começam a adoçar as mamadeiras dos bebês com açúcar, é possível ver uma série de transformações no comportamento da criança que torna a mãe, inclusive, estressada por não compreender como que tanta energia existe dentro daquela criancinha, mas é a mãe mesmo que incentiva o organismo a reagir daquela forma. O açúcar está em nossa volta de várias maneiras, não apenas refinado, não apenas ali o pozinho branco que a gente coloca no café, no chá, enfim, em cima de alguns alimentos, né? O açúcar está nos refrigerantes, nos sucos, nas tortas, nos bolos, nos doces, né? Então, além dos alimentos que naturalmente também têm açúcar, o açúcar ele é utilizado pelo homem para transformar vários alimentos. A utilização do açúcar se intensificou principalmente nos últimos 50 anos, por conta do plantio da cana-de-açúcar. Hoje em dia, com a falta de informação sobre os prejuízos do organismo, sobre esse tipo de substância, infelizmente, inclusive, como já mencionei, as mães adoçam a mamadeira do nenê. Esse é um absurdo, eu também acho que não deveria ser feito isso. Eu tenho 3 filhos e procurei evitar ao máximo que, enquanto crianças, eles entrassem em contato com açúcar, né? Por quê? Porque a criança, ela não precisa receber essa glicose, essa fonte energética de imediato, não é mesmo? E aí ela recebe e passa a ter o quê? Distúrbios do sono, distúrbios de comportamento, dificuldades para dormir, principalmente sono interrompido, dores no corpo, transforma totalmente o equilíbrio da alimentação da criança. Sem contar essa agitação incontrolável que a maioria das crianças atuais tem em detrimento das do passado.
né? As do passado eram mais calminhas. O ritmo hoje de vida é muito mais acelerado. Bom, eu posso dizer para vocês, açúcar em mamadeira é veneno. Não se coloca, é puro veneno. Se você excede, inclusive na dosagem de açúcar por dia, você está se envenenando. Olha, não adocem a mamadeira do bebê, isso é mais do que uma recomendação, mais do que um conselho, é realmente um aviso, tá? Buscar uma nova alternativa para adoçar a mamadeira se necessário, senão o leite purinho também faz com que a criança se nutra melhor, com certeza. Bom, e na hora de você, por exemplo, escolher pelo mel, muito cuidado na dosagem, tá? Por quê? Porque o mel pode desencadear diarreia, né? E pode também fazer com que a criança tenha aquele saborzinho doce constante na boca, buscando então o doce como uma fonte energética, tá? Então a gente acaba viciando o bebê nesse tipo de sabor. Bom, o açúcar é um alimento perigoso, prejudicial ao organismo e pode ser muito concentrado. Justamente por ser muito concentrado, desestabilizando o equilíbrio bioquímico do organismo humano, causando inclusive perda de substâncias minerais importantes. Esse desequilíbrio que ele causa faz com que o organismo não consiga absorver, por exemplo, cálcio e magnésio. E aí essas substâncias vão faltar nos ossos, vão faltar no sistema de defesa do organismo, vão faltar na formação de alguns hormônios importantes para o corpo, tá? E aí realmente a gente passa a ter problemas endócrinos, problemas músculo-esqueléticos, porque está causando desequilíbrio bioquímico no corpo. Existe uma situação que as pessoas acabam não percebendo, que é justamente a alimentação artificial. Não relacionada aos suplementos, como nós já mencionamos no passado, mas levar aos alimentos sabores dos quais naturalmente eles não têm. Excesso de sal, excesso de açúcar, né? Então, comer da forma mais natural possível faz com que o seu organismo também funcione da maneira mais equilibrada possível. Hoje em dia, o açúcar na vida das pessoas tornou-se um vício. Tem pessoas que não conseguem ficar um só dia sem comer um docinho, um chocolate, e inclusive é natural, na maioria das pessoas, acompanharem suas refeições com o suco ou refrigerante. Isso não faz bem para o organismo, não faz bem de modo algum, mas tornou-se já um vício. Nos Estados Unidos, a média de consumo diária de açúcar por uma pessoa é aproximadamente 300 gramas. Gente, 300 gramas de açúcar por dia nos bolos, nas tortas, nos doces, significa 6 quilos de açúcar no mês. No Brasil isso não é diferente. No Brasil é entre 3 a 5 quilos também. É uma loucura. Se você for somar, veja, não só o açúcar refinado no cafezinho, todos os alimentos que contêm açúcar, bolos, tortas, doces, a sobremesa depois das refeições, a frutose, né, que você encontra nas frutas. Já imaginaram uma coisa dessa? Caramba. Como o açúcar, ele é um desmineralizante e podemos dizer então, ele é um antinutriente, né? Ele não faz bem de modo algum ao organismo. É diferente de você tomar um caldo de cana que é hipercalórico na feira, né? Ou em algum tipo de estabelecimento que venda, que traz realmente a substância na sua essência mais natural. Desregula completamente o organismo e condiciona a pessoa a associar o seu sabor. Afirmo então para todas as pessoas, isso é algo assim que eu venho estudando e que não tem como fugir. O açúcar vicia, né? Não sou só eu que sou da área da saúde que concorda e realmente acaba sendo uma situação bastante difícil viver sem açúcar. Não é fácil não. Para todos os profissionais que lidam com saúde, é uma verdade dizer que o açúcar pode ser considerado um dos produtos produzidos pelo homem, extraído da natureza, porém altamente prejudicial ao organismo humano. Para buscar a saúde do organismo, vale a pena então eliminar o açúcar do seu consumo diário. E aí, como todo dependente, você tem que começar como? Consumindo menos, deixando de consumir. Para isso você pode substituir por outros agentes, açúcar mascavo, mel, frutas, né?
E aí você vai buscando de uma maneira mais adequada ficar longe dessas substâncias. Eu sempre falo que uma coisa também que prejudica o organismo são os hospedeiros, né? Nós temos fungos, vermes, bactérias, vírus lá dentro da gente, né? E esses organismos, ao mesmo tempo que eles, por exemplo, equilibram a flora intestinal, eles também causam danos quando as colônias se excedem de tamanho. E alguns desses micro-organismos se alimentam às vezes do sangue, quando em caráter de parasitas, né? Ou então desse tipo de alimento nocivo ao organismo, facilitando inclusive a oxidação, degeneração tecidual. Então, quanto mais limpo você estiver por dentro, buscando uma alimentação adequada, mais equilíbrio metabólico você também vai encontrar, ou seja, o seu corpo vai funcionar de uma maneira mais equilibrada. E isso não é fácil, manter esse equilíbrio exige disciplina. E exige principalmente um bom funcionamento das eliminações dos resíduos que essas substâncias deixam no corpo, né? E não é simplesmente eliminar por urina ou fezes, é pelo suor. Eu não posso abrir mão de sempre incentivar as pessoas a fazerem atividade física e eliminarem sal e toxinas através do suor. É uma coisa muito importante e a gente não pode abrir mão desse tipo de recurso que o corpo tem. Gente, no caso dos adoçantes naturais, né, como é que fica? Perdão, os artificiais, como é que fica, né? Então, há também um perigo muito grande para a saúde, talvez tão grande quanto o açúcar refinado. Em alguns países, o ciclamato e a sacarina são proibidos pelo seu alto potencial cancerígeno e teratogênico. O que significa isso? Causam deformações no feto, ou seja, não é recomendado principalmente para mulheres grávidas, tá? Agora, e o aspartame, né? Eu mesma de vez em quando substituo o açúcar por aspartame. Veja, ele tem uma intensidade menor, mas ele também causa prejuízo ao organismo em excesso. O que é recomendado pela classe médica, e ainda assim, salvo se não for misturas específicas, é o stevia, né? Então, o mais recomendado, caso haja necessidade de adoçar algumas bebidas, deve-se utilizar a stevia, mas com cuidados para que não sejam misturadas com outras substâncias. Eu estou aqui fora de uma paginazinha, vou ver, já tem gente aqui comigo. E aí? Abineto, o que pode substituir o açúcar na mamadeira? Eu mencionei já antes, mel. Pode-se colocar mel, não em excesso, tá? Um pouquinho, mas o mel pode ser substituído para dar um docinho, né? Dudu, se eu comer açúcar e sal junto, aí pode? Não, peraí. Açúcar e sal, tipo para neutralizar? Veja, sabe aquele soro caseiro? Né? Existe até uma situação de dosagens para que haja uma reidratação do organismo, né? Mas é uma dosagem bem pequena de açúcar e de sal. Não tem como equilibrar isso. Na verdade, o que faz mal é o excesso. Então, se a gente puder, por exemplo, na salada, sentir bem o sabor dos alimentos e junto com o arroz ou feijão ou o macarrão, não incrementar a alimentação com mais sal, vale a pena. Aí você não precisa se exceder nisso. Mas tentar equilibrar o sal com o açúcar não vale, não é uma medida interessante. Até porque pode trazer outros tipos de distúrbio para a sua pressão arterial, por exemplo. Deixa eu ver se eu leio mais uma mensagem. Ok. E aí, quando eu vou lá, eu não... Assim. Ok. Beneto, imagina. Eu que agradeço você pela pergunta enviada, tá bom? Gente, para finalizar o tema e entrar no próximo, eu digo para vocês o seguinte, o organismo humano não necessita de nenhum componente doce, porque já está tudo nos alimentos, né? Então, se você come, por exemplo,
beterraba, cenoura, você já está levando para o seu organismo substâncias doces, energia, mas que não prejudicam em nada aquele equilíbrio bioquímico, o equilíbrio de todos os componentes que vão favorecer o seu sistema de defesa e o funcionamento geral do corpo. Tá bom? Busquem evitar comer açúcar. Olha, eu queria, sabe o quê? Convidar vocês para estarem com a gente no blog, tá? É oficinadocorpo.blogspot.com. Tá aparecendo aí embaixo? Ah, beleza, obrigada, viu? E o nosso contato aqui, online, ou mesmo para você ver reprises, www.justtv.com.br/Oficina do Corpo. E a gente está também no Twitter, tá? É @Oficina do Corpo. Beleza? Vamos para o próximo tema? Vamos se falar? Pois é. Hoje de manhã eu tive uma experiência maravilhosa. Hoje de manhã eu estive na Unisantos, Universidade de Santos. Fui convidada pela coordenadora da enfermagem, professora Márcia Melzer, a abrir a Semana Interna de Prevenção de Acidente ao Trabalho. Foi muito legal. A gente se encontrou um mês atrás, discutimos alguns temas e como o tema desse ano é saúde e lazer, a palestra de qualidade de vida contemplou tudo aquilo que eles estavam esperando sobre como encontrar lazer como fonte de manutenção da saúde, como, onde, o que fazer, né? E aí eu consegui dar para eles, assim, uma abordagem daquilo que a gente fala aqui todas as terças-feiras, mas principalmente daquele tema de estresse que nós falamos no começo do ano. Né? Como é que você administra o seu estresse? Como é que você percebe no físico, no mental, no emocional que você está estressado? Quais são os níveis de estresse? Então, foi muito legal. E quem fez a abertura do evento foi o Coral de Santos. O coral, na verdade, da Universidade Unisantos, que a regente é a professora Sandra. Inclusive, eu vou fazer uma entrevista com a professora Sandra, né? Porque ela antes, né, de iniciar o evento, estava falando para mim o quanto ela consegue evidenciar pessoas que entram no coral doentinhas e através do canto, da música, dos eventos, do social, recuperar a saúde. Então isso é uma coisa assim maravilhosa e eu vou falar com ela sobre isso, principalmente quanto a música, o lazer, o coral pode incrementar a vida das pessoas. E Santos é uma cidade maravilhosa, né? Porque quando eu passei ali do lado do shopping, tinha um professor dando aula na calçada, ao ar livre, as pessoas. Tinha pelo menos umas 40 pessoas, sei lá, acima de 60 anos, rindo, brincando, suando e fazendo ginástica ali. Foi fantástico, não tinha uma câmera, mas eu vou lá na próxima terça de manhã ou numa dessas terças para fotografar isso. Foi maravilhoso. Pessoal, como envelhecer com saúde? Como? Básico. A gente fala aqui toda terça-feira. Em primeiro lugar, ser ativo fisicamente, né? Profissionais da área da saúde atribuem 3 aspectos fundamentais para chegar na velhice saudável e continuar com saúde. Diz que o corpo de um idoso treinado ou ativo equivale ao funcionamento do organismo de um jovem mesmo, né? Púbere ou adolescente. Claro que não em proporções de força, mas ser ativo fisicamente mantém a saúde, isso é óbvio, né? Quem já pertence ao grupo de privilegiados que possuem bons hábitos com exercícios podem aproveitar esse diferencial colhendo frutos de uma vida saudável na velhice. Hoje em dia, crianças perdem muito tempo sentadas na frente do computador ou jogando videogame, diferente assim da infância de pessoas meio que na minha faixa etária, dos 40, ou até as pessoas mais idosas, era natural a gente brincar na rua, pega-pega, esconde-esconde. Hoje em dia você vê menos isso. Ou por conta da vida urbana, da vida metropolitana ser muito ativa, ou às vezes pela questão da segurança mesmo. Ou porque não se mora mais tanto, né, em casas e sim em apartamentos mais restritos. Muito embora as construções atuais privilegiem o lazer. Mas é diferente do passado. O adolescente hoje dedica-se aos estudos e o adulto concentra-se no trabalho. Portanto, fica mais tempo sentado.
Exercitar-se faz parte do bem-estar, traz um equilíbrio e pode ser um fator essencial de limpeza do organismo. A gente acabou de falar por conta do estímulo da sudorese, né? Então é uma coisa importantíssima. Deixa eu ver se eu consigo falar com você que quer falar comigo. E aí... E não consigo. Muito bem. Eu tento já outra vez, tá? Qual é o segundo fator importante? Alimentação saudável, tá? Alimentação saudável, sem dúvida, faz com que a pessoa tenha um equilíbrio dessa bioquímica, né? Portanto, recebe vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras em quantidades suficientes para manter a defesa do organismo e as renovações celulares importantes. Por isso, para as pessoas que ainda não possuem nenhum tipo de distúrbio por conta de ter uma alimentação saudável, deve permanecer. E para aqueles que já tiveram algum aspecto ruim, por exemplo, pressão arterial, diabetes, vale a pena todo um reestudo para que haja então uma mudança. A última coisa que os profissionais falam, e isso é assim, essencial, ai, quantas pessoas, o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal pode fazer com que as pessoas recuperem a saúde, pode fazer com que as pessoas... Pode fazer com que as pessoas tenham uma atitude positiva, inclusive em relação à doença. Manter uma rede de relacionamento com pessoas alegres e positivas faz com que a pessoa se sinta bem dentro desse meio e troque a afetividade, isso é importante. O suporte familiar, a roda de amigos e ainda trabalhar num ambiente saudável faz com que haja uma ótima condição para se manter a saúde mental, a autoestima alta e a saúde física. Hoje de manhã aconteceu um negócio espetacular. Havia uma pessoa na frente, havia uma pessoa no grupo, doutora Rosa, maravilhosa, que passou vários estresses, inclusive com abalos de saúde. Ela superou um tratamento de câncer. Eu vou entrevistar a doutora Rosa também. Vai demorar aí um tempinho, acho que uns 2 meses, mas eu consigo encontrar com ela lá. E ela disse o seguinte, que o médico havia dado a ela um período de vida. Os médicos meio que preveem essa condição de acordo com a doença que estão diagnosticando, né? E disse assim, olha, Rosa, você tem aí 1 ano de vida. E aí ela foi muito corajosa em dar o testemunho e disse, Mônica, ontem fez 1 ano. E olha, hoje é um dia para mim inesquecível e especial, e a doutora Rosa está no meu coração, está na minha lembrança, porque ela pôde compartilhar com as pessoas ali e mostrou vontade de viver bem só por hoje. Então, quer dizer, essa coisa do só por hoje, essa importância de dar valor a quem está do lado, isso é fabuloso. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado e não pode realmente deixar de dizer que ama quem realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Uma outra frase que eu ouvi hoje que foi fantástica, acho que vocês já conhecem, quem não conhece vai saber, é o seguinte, nascer é uma possibilidade, cada um de nós é um grande vencedor. Viver é um risco, também é verdade. E envelhecer é um privilégio, e eu afirmo para vocês, envelhecer com saúde, então, tudo de bom, não? Aí, Joana, obrigada. Joana, não, a Joana diz assim, você é muito bonita, você é assim porque não come sal nem açúcar? Não, porque eu faço atividade física, regulo a minha alimentação, né? Procuro manter bons hábitos, inclusive de repouso, acho que o sono é uma coisa importante. Então, eu, por exemplo, consigo em 6 horas recuperar todo o meu estado de vigília e sei lá, fruto do papai e da mamãe, Joana. Obrigada pelo elogio, tá? Tamires. Esse tema eu nem vou mencionar agora, porque a gente vai falar no outro programa, tá? Mas obrigada pela dica e eu vou combinar com a Rose da gente fazer um programa relacionado ao tema, tá bom? Depois eu falo que tem mais surprise. Márcio, vai.
que eu não envelheci. Imagina, eu tenho 25 anos. Não, eu tenho 44 anos. Eu tenho 44 anos. Aconteceu aquilo que a gente estava temendo, que é justamente o computador deu uma desligada, tá? Mas já está voltando. Está voltando automaticamente, Start Windows. Beleza. Bom, enquanto eu perdi o contato com vocês, para quem está entrando agora, lembra, pode mandar e-mail para a gente no www.justv/Oficina do Corpo, tá? Pode também no Twitter, @Oficina do Corpo. E pode ler as mensagens, que na verdade é um reassunto, um resuminho disso que eu venho conversando no nosso blog, né? Queria dizer para vocês também o seguinte, sempre é importante todos os aspectos que fazem você perceber-se estar bem e não estar bem. E eu disse hoje de manhã na palestra lá em Santos e vou repetir para vocês. Tudo aquilo que eu estou dizendo, eu sou a primeira pessoa a ouvir. Tudo que vocês estão ouvindo, vocês vão começar a refletirem o que vale a pena, o que não, né? E ao mesmo tempo o que pode ser aplicado hoje e o que só será aplicado a partir da percepção de cada um. O mais importante, a parte de qualquer tipo de discernimento e crítica, é quem é a pessoa mais importante desse mundo. É a primeira pessoa do singular, né? Então, eu, assim como você, é para você. Porque à medida que eu me preocupo, penso em mim, na minha qualidade de vida, no meu bem-estar, eu consigo também transmitir e refletir essa qualidade para os outros, tá? Vamos ver se eu consigo aqui responder mais algumas mensagens. Obrigada, meu lindo. Equipe maravilhosa. Esse Nil, viu? Te contar. Wellington, bom, como se emagrece com saúde? Com certeza entendendo quais são os nutrientes necessários, ou seja, o equilíbrio de proteínas, sais minerais, vitaminas e uma dosagem também de gordura saudável, numa quantidade que você gaste ou numa quantidade que você ingira menos energia sem detrimento do seu ritmo de vida. Ou seja, aquilo que você não consegue, por exemplo, deixar em excesso no seu organismo, tá? Então, entender um pouco a importância dos alimentos, vale muito a pena para você se reeducar, inclusive emagrecer, sem precisar comprar remédio, fazer tratamento, né? O ideal é entender quanto você precisa comer para ter energia durante o dia e, no caso, não armazenar essa energia, tá bom? A gente pode, inclusive, sugerir dietas. Rose, vamos fazer isso? Sugerir dietas no blogzinho? Aquela lá? Beleza. Mas sempre com o aval da nutricionista que preparou, tá bom? Raul, meu lindo, tudo de bom. A Rose também tá te mandando beijo. Obrigada, meu querido. Te amo, viu? É maravilhoso esse Raul. Camila, estou grávida e os meus pés estão inchados. O que faz? Camila, faz o seguinte, uma coisa simples, dá para você fazer no meio do dia e no final. Deixe os pés, quando você estiver deitada, elevados 15 a 20 centímetros do nível da sua cama. Então, você está deitada, barriguinha para cima, tá? Não de lado, de si, né? Barriguinha para cima, decúbito dorsal. E aí você coloca, ou peça para colocar almofadas e travesseiros 15 a 20 centímetros, pelo menos 15 minutos, de preferência 2 vezes ao dia, vai dar aí uma meia horinha, e aí você vai ter um retorno desse líquido sinovial que não está conseguindo ser drenado, digamos assim. Ele está ficando na extremidade dos seus membros inferiores, está indo lá para os pés, tá bom? Márcio. Ó, vou falar essa frase do Márcio, né? Porque acho uma coisa interessante para administrar o estresse. Seja forte, não como o mar que tudo destrói, e sim como a pedra que tudo suporta. Perfeito, querida. Obrigada. Né? Aguinaldo participando do programa. Oba, obrigada. E por fim, mais uma mensagem da Tamires. Ótimo, Tamires. A gente vai realmente pesquisar sobre aquilo e falar durante o programa, tá bom? Eu queria agradecer a todos, porque meu tempo terminou.
E aí, na terça-feira que vem, a gente está de volta, sempre com esses temas relacionados à saúde, tá? E interagindo com vocês. Sugestões, enviem e-mail para a gente. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.